foi realizado pelo governo e o que ainda falta realizar nessa visita aqui a Israel? O primeiro dia foi marcante pelos aspectos iniciais da própria chegada do nosso presidente, com a recepção digna de um chefe de Estado reconhecido mundialmente, com a própria presença, como vocês mesmos viram, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, honras, ministros da equipe do primeiro-ministro a nos receber. Então essa fidalguia demonstra a importância que o Estado de Israel deu a esta visita e de igual forma nós também a compreendemos como bastante importante dentro do conceito que o nosso presidente vem esboçando no que toca à diplomacia em amplo espectro. Você pode esclarecer para a gente, por gentileza, se esse escritório que vai ser aberto em Jerusalém tem status diplomático? Não tem status diplomático. Não, o senhor pode explicar o que é esse escritório? É um escritório que vai tratar das questões de comércio, ciência, tecnologia, como foram apresentados a vocês por meio da própria declaração. Vai ser transferido de Tel Aviv para cá? Olha, vocês estão aí em Tel Aviv. Não, será criado um escritório aqui. Agora, qual é a necessidade de ter um escritório aqui se a embaixada está aqui a 65 quilômetros? É importante que também aspectos relativos a esses temas que foram citados sejam desenvolvidos aqui na cidade de Jerusalém. É um gesto político também, né, porta-voz? Bolsonaro vai visitar locais sagrados aos judeus, o Muro das Lamentações, também Santo Sepulcro, que é sagrado aos cristãos, mas não ao Islã, aos muçulmanos. E tudo aqui é muito próximo, né? Por exemplo, a esplanada das mesquitas. Por que isso? Isso não pode passar um simbolismo ruim para a autoridade da Palestina? Como que o senhor avalia isso? Cada coisa a seu tempo. O que o senhor quer dizer com isso? Que ele pretende visitar a Palestina? A previsão dentro do planejamento do nosso presidente visitar vários países. Inclusive a Palestina? Vários países. Mas não nessa viagem? Obviamente que não, porque não está dentro da programação. Quanto vai sua avaliação em relação aos acordos de cooperação? Eles foram excepcionais, foram dentro do espectro que ambos os países esperavam. Os nossos ministros e os ministros israelenses estiveram atentos aos detalhes a fim de que nós pudéssemos potencializá-los. Porta-voz, qual é a dimensão política da criação desse escritório aqui? A dimensão de reconhecimento da necessidade de nós termos aqui um ambiente onde comércio, tecnologia e outros aspectos sejam discutidos aqui na cidade de Jerusalém. É um reconhecimento de Jerusalém como capital de Israel? Não há nesse aspecto o reconhecimento de Jerusalém como capital. O nosso presidente continua avaliando essa possibilidade, mas neste momento não foi isso que nós decidimos. No escritório vão ser diplomatas? Não, o escritório será conduzido por pessoas não ligadas à carreira diplomática. Mas, porta-voz, essa possibilidade de mudança da embaixada, ela é considerada ainda uma possibilidade? Isso está dentro da... Se vocês puderem não colocar o microfone na minha cara, é melhor. Então vamos lá, vou voltar à posição e vamos melhorar aqui. Qual foi a pergunta? Com relação à possibilidade de mudar a embaixada. Isso ainda está no plano? Eu já respondi, mas eu repito. O nosso presidente continua avaliando essa possibilidade, mas no momento isso não foi colocado à apreciação e não foi colocado à mesa. Por que houve essa mudança em relação à promessa de transferir a embaixada de Tel Aviv, que foi dita tantas vezes durante a campanha? O nosso presidente faz as ações mediante análise por parte do seu ministério. E assim deve ser com todas as questões que são importantes para o nosso governo. Por óbvio, igualmente essa que você colocou à mesa também está sendo analisada. Nesse caso, qual foi o principal motivo? A decisão é unilateral. Qual é o principal motivo dessa mudança Não há motivo. Toda vez que o nosso governo vai tomar uma decisão, em qualquer que seja o campo, ele busca uma análise consensual, pragmática, a partir de estudos realizados pelo nosso próprio governo. Eu estou perguntando quais são as razões que foram analisadas de forma pragmática. As razões nós não podemos esboçar as razões porque elas se tratam naturalmente de uma análise intramuros do nosso governo. Eventualmente, se necessário for, nós as colocaremos para vocês. Porta-voz, houve alguma espécie de comemoração no dia de hoje dentro da equipe presidencial em função do dia 31 de março, onde alguns chamam de golpe, outros de revolução, que aconteceu em 64? Esse assunto, no último briefing, nós já colocamos claramente para vocês que a presidência não comenta mais. Obrigado. Porta-voz, sobre o jantar. Como é que foi o jantar? Foi algo além do que já foi anunciado aconteceu? Como é que
Bom, agora no final uma troca. Na verdade, o nosso presidente recebeu 2 camisas do Exército da Força de Defesa de Israel e uma outra camisa. O jantar foi extremamente amistoso, num ambiente de família. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu e a sua esposa receberam o nosso presidente, o seu filho Flávio e o nosso ministro de Relações Exteriores, o nosso chanceler, em sua própria casa, e os assuntos foram naturalmente envolvendo o encontro, mas principalmente assuntos de família. Quem mais participou do jantar? Apenas essas pessoas e a equipe de apoio lá se encontrava. O presidente deu uma camisa do Brasil de presente também? Não, neste momento não fez uma retribuição. Eu não sei se está previsto fazê-lo. Em princípio, sim. O senhor disse que o presidente pretende viajar para outros países, mas as autoridades palestinas reclamam que o governo brasileiro nem respondeu aos convites para um encontro. O nosso Ministério das Relações Exteriores vai buscar esse contato para aclarar algumas dúvidas e colocar-se à disposição para estabelecer o link para futuras viagens a esses países e a outros países, como eu já disse inicialmente. Obrigado. Não temos a definição, mas sim o fato de irmos está definido, o quando ainda não temos. Quando o senhor fala visita a esses países, a gente deve entender que o atual governo brasileiro reconhece a Palestina como um país? Nós temos relações diplomáticas com vários países e dentro desse aspecto é óbvio que nós temos a possibilidade de visitá-los quando convidados e quando há interesse da nossa parte. Isso inclui a Palestina? Todos os países que nós temos relações diplomáticas fazem parte dessa análise que eu vos apresentei. Reconhecemos a Palestina como país? Não, eu posso aprofundar junto à equipe do nosso ministro, mas obviamente todos os ministros que aqui estiveram se colocaram à disposição para estabelecer um canal de contato com o governo de Israel e com as suas empresas, com as suas estatais. Não que eu tenha essa informação, tá bem? Obrigado. O presidente será o primeiro chefe de Estado estrangeiro a visitar o Muro das Lamentações, acompanhado do primeiro-ministro israelense. Por que o presidente decidiu aceitar esse convite, sendo o primeiro a fazer isso? Numa reta final de campanha, principalmente. O presidente não está analisando esta visita sobre qualquer aspecto que não apenas o emocional ou religioso. Lá ele depositará naturalmente os seus desejos, as suas orações, e assim nós devemos compreender essa ida ao Muro das Lamentações, tá bom? Paz e bem para vocês, obrigado.